Desde o início dos tempos, a humanidade imagina como é que vai ser o futuro, né? Sejam eles distópicos ou utópicos, ou às vezes até assustadoramente parecidos com a nossa realidade. Quando chegou o cinema e a TV, a gente começou a retratar isso na tela, né? E para falar dessas produções que trazem essas variáveis do nosso futuro, não tinha como não ser a Bela Eichler, do canal Futurices. Tudo bem, Bela? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Também não tem como a gente não falar do nosso futuro sem falar da Roku, que trouxe muitas novidades pra gente já de uns anos pra cá, muita tecnologia. E ela é essa plataforma de streaming que traz o acesso a vários streamings dentro da TV, né? Tem tanto o Roku TV, que já é um sistema integrado em várias marcas de TV, tem a Multilaser, tem a Britânia e tantas outras, mas a gente tem também o Roku Express, que transforma qualquer TV comum em uma Smart TV, só conectando pelo HDMI. Essa parceria já de muito tempo que tem comigo e a Roku, ela está possibilitando agora em plena CCXP 24 a gente ter esse papo de hoje com a Bela. Então, para conhecer um pouco melhor, acessa lá roku.com no site ou segue nas redes sociais @RokuBrasil. E aí, Bela, para a gente começar aqui o nosso papo, eu queria conhecer um pouco mais de você, do seu trabalho. Já está criando conteúdo sobre produções futuristas há algum tempo. Eu queria saber como que é a sua relação com essas produções. Você sempre gostou de coisas futuristas? Cara, pois é. A gente estava conversando agora há pouco, né? Uhum. Eu era videomaker, mas aí entrou a pandemia, não conseguia trabalhar e acabei pensando, vou fazer um canal, produzir conteúdo, vou falar sobre o que eu gosto. E ficção científica sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida. Pra mim, eu comecei, acho que as obras que mais me marcaram foi De Volta para o Futuro e Star Wars. Sempre curti Star Wars. E desde então, desde esses clássicos, eu comecei a consumir mais ficção científica. E a partir de 2020 eu resolvi falar sobre isso na internet sem pretensão nenhuma de nada. Eu falei, ninguém vai ver mesmo. Aí eu criei um vídeo, eu falei sobre um jogo. O primeiro vídeo é sobre Cyberpunk 2077. Sim. Nunca vi, mas sei. Ele na época tava todo zoado, todo cheio de bugs. E aí eu joguei 2 horas do jogo e eu achei legal. Aí eu fiz um vídeo falando um monte de coisa boa, depois eu continuei jogando, eu vi que o jogo tava todo zoado, mas não fiz um vídeo pra falar que o jogo tava todo zoado. E aí as pessoas começaram a assistir, assim. Eu não sabia que alguém ia querer escutar o que eu tenho pra falar, mas a partir dali o canal começou a crescer aos pouquinhos. E tamo aí, falando de sci-fi nas redes. Há tanto tempo, né? E De Volta pro Futuro e Star Wars foram as primeiras produções que você viu desse gênero? Não, eu acho que o primeiro filme, a primeira produção que eu vi. A primeira produção no geral, assim, que você lembra, que você tem lembrança. Olha, eu acho que a primeira, se eu não me engano, foi ET. Qual? ET, o extraterrestre. Do dedinho, phone home. É mais ficção ou científica ou tem alguma coisa de futuro? Porque eu também nunca vi. A gente vai ter muitas falhas minhas aqui. Não, o ET, o extraterrestre, já viu do Spielberg? Não vi. Você nunca viu? Meu Deus. Eu vou ser muito criticado hoje. Não, aquele ETzinho. Não, eu sei qual que é, eu sei do qual que é. dedinho. Do dedinho. Então, eu acho que esse passa foi o em frente à primeiro lua, que eu me assim. lembro. Que passa na bicicleta. É um clássico do Spielberg, né? Esse foi o primeiro que eu me lembro assistir, mas os que marcaram com relação a questões futuristas, né? De futuro fascinante e tal, foi a obra espacial de Star Wars e de Volta para o Futuro também. Mais 2 produções que eu nunca assisti. Eu acho que até o final desse podcast você vai parar de me seguir e vai me bloquear. Porque tem muita coisa que eu não vi. Star Wars eu vi o primeiro, o 4º episódio, né? Que é o primeiro filme. Mas não continuei, não sei, não me pegou, não sei porquê. Só viu Nova Esperança? Só. Mais nada? Mais nada. E Mandaloriano? Mas eu tô com um projeto de pegar tudo de Star Wars um dia e ver. Fazer um apanhado. Fazer um apanhadão e de repente eu faço uns episódios aqui e eu te chamo pra gente conversar um dia no futuro. Com certeza. Mas eu vou chegar lá, E aí, todos os vídeos que você faz recentemente é mais voltado para isso, né? Para ficção científica, para coisas futuristas. O canal ele é voltado, ele é nichado, né? Assim como você fala só sobre séries, eu falo só sobre ficção científica, futurologia, né? Que é um estudo do futuro que aglutina várias áreas da ciência, da tecnologia, da biologia, como esses profissionais específicos pensam no futuro, né? Isso é futurologia. E tecnologia às vezes. Eu confesso que eu não manjo muito de tecnologia, mas de vez em quando eu falo sobre inteligência artificial, né? Carros automatizados, robôs, assistente virtual, que tá rolando muito agora também, né? E é isso. Tô lá falando só sobre isso na internet. E é mais filme ou série, ou você fala de animação, de jogo também, de tudo? Assim? O foco principal geralmente é filmes e séries. Mas o pessoal tem pedido muito livros, então eu tô abrindo um pouco mais para isso.
e jogos também. Então, assim, eu até acabei de fazer um quadro no canal que chama Um de Cada, que eu falo sobre um filme, uma série, um jogo e um livro. Ah, que legal. Filme, série, jogo e livro. E o pessoal tem gostado bastante, porque assim, eu pego um tema específico, sei lá, pós-apocalipse. Então eu escolho um tema de cada, distopias. Uma mídia de cada, entendeu? E tá sendo bem legal. Isso é muito legal. É bem muito legal. Eu comecei a seguir seu Instagram recentemente, e aí eu fui vendo seus vídeos e eu não consigo parar de ver seu vídeo, porque o jeito que você fala, eu falo, caramba, eu preciso ver esse filme, então Convence é muito legal. bem. Convence bem. Aí acaba o seu vídeo e eu falo, meu Deus, cadê o resto? Cadê? Ah, ter que ir porque pro no Instagram YouTube. é só a vinheta inicial, né? Pra chamar pro Imaginei. YouTube. Caramba, eu preciso ir pro YouTube. O YouTube é minha rede principal, né? Legal. Eu não coloquei na pauta aqui, mas você falou de livro. Eu tô tentando começar, na verdade, com o hábito um pouco mais de leitura, né, que é uma coisa que eu não tenho. E justamente o livro que eu comecei a ler é um distópico futurista, que é o Fahrenheit 451. Fahrenheit 451. Cara, eu queria muito do Bradbury, né? É do Bradbury. É o Bradbury, né? Bradbury. Eu queria muito ler esse livro. Mas, assim, eu só assisti o filme. E ele é uma distopia bem pesada, né? E é bem próximo da nossa realidade, assim. Bem É próximo. assustador. Existe a queima de mídias, de conhecimento, né? É bem interessante. Porque ele foi escrito na década de 50, se eu não me engano. E tem muitas coisas, tipo... O autor, ele descreve a realidade que eles estão ali, né? Porque, caso alguém não conheça, só falando brevemente aqui, o livro, na realidade do livro, as pessoas não leem mais. Né? Os bombeiros, agora as casas são todas à prova de fogo, então as casas não pegam mais fogo, o bombeiro ficou sem função e agora eles queimam livros. Essa é a função dos bombeiros. Censura. Né? Porque os livros levam as pessoas a pensar e quando elas pensam demais, elas encontram problemas, então eles eliminaram os pensamentos, as pessoas não têm mais preocupação e elas são felizes, entre aspas. Felizes e bitoladas. Exato. Elas ficam alienadas na tecnologia. Né? E aí ele descreve as paredes como se fossem grandes TVs, que as pessoas falam umas com as outras. E elas ficam muito alienadas nisso. E, tipo, parece muito o que ele tá falando das redes sociais, dos celulares atualmente, numa época que não tinha internet, Sim, que a TV tava surgindo ainda. É bem visionário. Então, é muito doido. E é uma crítica a isso, né? A limitação do conhecimento para controle da sociedade. Sim, né? total. Uma sociedade autoritária. Teve uma pesquisa recente que tem, acho que em 2024 ou 2023, não lembro, mais de 80% da população no Brasil não tinha comprado nenhum livro. Sim, tá muito assustador. Então, é uma realidade muito próxima da nossa. Porque no livro, eu posso dar um pequeno spoiler, porque é no começo assim, da história. Então. Já viu o filme? Então, talvez você já saiba da explicação. Mas no livro fala que o governo não proibiu os livros, foi a população que foi parando de ler os livros. Sim, cara, Isso que é mais assustador, assim. E é bizarro, assim, porque a gente tá num momento midiático em que o entretenimento é muito facilitado e feita pro vício, né? Então, assim, o TikTok, você vai rolando aquilo ali, você nem vê, você perde horas, né? Porque é um entretenimento que gera uma endorfina muito fácil. Né? A cada 15 segundos ali. 15 segundos. Então, conteúdo curto, rápido, que vai te gerar um entretenimento facilitado. Então, eu tenho esse problema, pegar um livro para ler e você precisar gastar, vamos dizer assim, um certo esforço mental para ter algum entretenimento, hoje em dia eu acho muito mais difícil. Hoje em dia tá então, mais assim, difícil. eu tô com muita dificuldade de ler também, mas pelos inscritos, assim, eu tô tentando me esforçar aí também para conhecer. É porque é um entretenimento diferente a leitura. Você tem um mundo muito mais detalhado que você cria na própria mente, né? Isso então, é muito legal, cara. Eu preciso voltar pra leitura também. E esse dado me entristece, é bizarro, isso eu não sabia. É muito legal. Lê esse, é uma boa entrada. Assim, tá bem legal. E aí, já que você comentou que suas primeiras coisas que te marcou foi De Volta pro Futuro. Sim. Né? Que a gente tem umas previsões que já tiveram vários memes, várias brincadeiras, que era pra gente já ter skate voador, tênis que amarra sozinho. Tudo, jaqueta que seca sozinho. Jaqueta que seca sozinho. Tudo referência que eu peguei na internet, porque é mais um filme que eu não vi. Você não viu? Nenhum dos dois. Eu vou perder a convidada no meio desse podcast, eu tô sentindo. Eu não vi, mas eu vou ver, eu prometo. Mas esses filmes que eles trazem, essas previsões, principalmente os mais antigos, a gente já tá vivendo no futuro das décadas anteriores às nossas, né? Alguns acertaram, né? Cara, nesse ponto, você viu 2001 Odisseia no Espaço? Não é possível. Todo o conhecimento que eu trouxe pra esse podcast foi pesquisa, porque eu não vi nenhum filme. Tá bom, mas aí você tá perdoado, na próxima a gente se encontra. Na próxima eu vou ter assistido alguns, pelo menos. Cara, 2001 Odisseia no Espaço, que é um filme do Kubrick, um clássico absoluto, né?
E, cara, é impressionante. Ele é inspirado no livro do Arthur C. Clarke, que é um excelente livro. Inclusive, as pessoas não sabem que o livro 2001 Odisseia no Espaço é uma leitura super facinha, rápida, e engrandece demais a experiência do filme. Porque, assim, o filme ele é um pouco viajado das ideias, ele é um pouco confuso. Mas o livro, ele completa a experiência, sabe? E tanto o Arthur C. Clarke quanto o Kubrick, eles visualizaram coisas que aconteceram. Por exemplo, o tablet, o filme traz o tablet. Esse filme é de 68, tá? 68? O Steve Jobs não tinha nem cabelo no sovaco ainda, quando saiu. Então, ele previu o tablet, a videochamada, os assistentes virtuais, né? A Alexa, no caso do filme é uma Alexa assassina, insuportável, não que a Alexa não seja insuportável. Esse filme prevê muitas coisas. O próprio Fahrenheit 451, o filme, eles preveem os fones de ouvido. No livro tem. Eles chamam de conchas, assim. Conchas. Aí eu imagino uma coisa maior, assim, mas é uma previsão do fone mesmo. Isso uma era que isso ainda não era pensado, né? Alguns filmes, por exemplo, Blade Runner, do Ridley Scott, ele prevê uma sociedade cyberpunk muito parecida com hoje em dia, que é a sociedade onde existe alta tecnologia, né, contra a baixa qualidade de vida. E muita gente compara o mundo cyberpunk com São Paulo, por exemplo, né, que assim, a gente vê muita desigualdade social, mas megacorporações dominando a sociedade, né. Então, são várias obras. Tem um filme específico que chama Nuvem Rosa, que é um filme nacional, e esse tudo bem você não ter assistido, porque ele é bem escondido mesmo. Esse eu nem ouvi falar. E é um filme que fala sobre uma nuvem rosa misteriosa que surgiu, e todo mundo que sente o cheiro, chega perto, inala essa nuvem, morre. Caramba. E aí o que acontece? As pessoas ficam reclusas dentro de casa, e aí precisa pedir comida por uma comida, os medicamentos entram por um cano que colocam dentro da casa, as pessoas não podem mais sair de casa. Nossa. Senão elas adoecem e morrem. E esse filme ele foi lançado 1 ano antes da pandemia. Caramba. Então, assim, eu tô até arrepiada de falar, porque foi o Nostradamus do cinema, sabe? Muita pouca gente fala sobre esse filme de uma diretora que é brasileira, eu esqueci o nome dela, inclusive. Mas é um filme muito interessante que previu a pandemia de um jeito, principalmente a nossa vivência dentro de casa, sabe? Então, tem várias, né? Eu acho que assistir hoje deve ter mais força do que assistir na época que lançou, né? Que foi antes. Você fala, nossa, que realidade esquisita, mas agora a gente viveu isso. A gente viveu isso. Viveu uns 2 anos, 1 ano e meio ali, mais ou menos. E foi assustador, né? Nossa, Eu cheguei num ponto que eu achei que a gente nunca mais ia sair sem máscara de casa, assim, pra sempre, assim. E hoje em dia virou um costume, né? Por exemplo, eu vou pegar um avião e vou de máscara. De máscara? Porque, a gente acabou se cuidando mais, o álcool em gel, né? Álcool em gel virou padrão. Mas foi um período obscuro, com certeza. Foi meio doido, né? E tem outras também, uma produção que é muito famosa, da própria Netflix, é a Black Mirror, né? Os episódios são antológicos, cada um conta uma história, mas tem alguns que a gente já vive praticamente, né? Tem aquele que a pessoa, quanto mais popular, quanto mais likes ela tem, mais poderosa ela é, né? Mais famosa e tudo mais, que é o que a gente vive, né? Sim. O Black Mirror, ele traz episódios que alguns parecem extremamente próximos da nossa realidade, alguns parecem que tem um salto no futuro maior. Mas todos eles analisam a tecnologia de uma forma bem obscura, né? As consequências da tecnologia, aonde que a gente poderia arrumar, né? De acordo com as tecnologias atuais. E assim, esse episódio que você está falando chama Nosedive, que é justamente sobre isso. Toda a sociedade, ela se estruturou levando em consideração o status que você tem nas redes sociais. Então, assim, se você tem muitos likes, você tem muitas estrelinhas, né? Aquelas estrelinhas que eles dão de nota para cada um, você é uma pessoa bem aceita na sociedade, você tem mais direitos. Você pode pegar um carro de aplicativo melhor, você pode comer uma comida melhor num restaurante. Isso é bizarro, porque a gente vive isso, né? A gente hoje em dia, ainda mais a gente como criador de conteúdo, né? Sim, a gente sente isso. Parece que é uma pessoa que tem mais números, é mais importante, né? Então, assim, é bizarro pensar numa distopia em que a sociedade se estruturou em volta disso, em volta de likes, de números, que é uma coisa que já tá acontecendo, de certa forma, né? Pior que tá. Eu acho genial Black Mirror, é uma das minhas séries preferidas. Eu tô assistindo, tô começando. Eu comecei a assistir, eu vi o primeiro episódio só, foi o do porco lá, do político. Isso já tem uns anos que eu vi. Esse episódio é intenso. Eu não continuei por algum motivo, mas eu comecei a assistir o segundo semana passada. Qual que é o segundo mesmo? Eu não entendi muito bem a realidade ainda, mas é aquele das bicicletas, o pessoal ficar pedalando e vendo uma tela. Do reality show. Tem um reality show, mas eu não entendi ainda, porque eu tô assistindo picado as coisas hoje em dia pelo tempo. Pois assiste, eu não vou te falar não. Tá. Eu assisti.
Mas é meio doido, assim, porque, como você falou, a gente que cria conteúdo, a gente talvez sinta mais isso do que as outras pessoas. Porque é meio triste isso, mas a gente não tem as mesmas oportunidades, as pessoas têm números maiores do que a gente. Sim. E aí ontem a gente estava gravando um podcast com o Felipe, que ele tem uma agência, que ele fala com criadores de conteúdo também. E a gente conversou um pouco sobre isso. A gente tem que trabalhar muito o nosso ego quando a gente trabalha com a internet. Porque se a gente vê uma outra pessoa que tem mais números, ou às vezes até menos, e conseguindo alguma coisa, a gente fala, opa, a gente acaba criticando a pessoa ou se sabotando, falando que o nosso conteúdo não é tão bom. Mas é uma realidade também, se cobrando muito. Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar pra viver em paz com a internet. Não se comparar tanto, né? É difícil. É difícil pra caramba, né? Mas como eu tô quase há 10 anos na internet, eu fui aprendendo, assim. Mas de vez em quando eu tenho uns lapsos desses. E aí a gente tem muitas produções também falando mais das coisas distópicas, né? A gente tem várias formas que a humanidade pode dar errado. A gente tem aí 12 Macacos, que tem filme, tem série, né, de 12 Macacos, que é sobre um vírus que está acabando com a humanidade. A gente tem The Handmaid's Tale, que é um poder religioso extremista que está no poder e, né, a realidade é bem diferente da nossa, talvez não tanto. A gente tem o Exterminador do Futuro, que foi uma revolta mais tecnológica. Você acha que qual que tá mais possível de acontecer? Já que você consome muita coisa, qual que te assusta mais? Assim, fala, caramba. Cara, todas essas obras que você falou, cada uma delas tem alguma coisa que reflete a sociedade, né? Que é um espelho da sociedade. Mas, você tá pensando para qual distopia que a gente ruma? Você acha que a gente tá mais próximo de qual, assim, de alcançar? É interessante essa pergunta porque a curto prazo eu acho que a gente vive já num proto-cyberpunk, porque o cyberpunk ele poderia ser considerado uma distopia, né? O cyberpunk é essa sociedade que eu te falei, que existe alta tecnologia, mas a baixa qualidade de vida, né? Muita desigualdade, corporações com poder, e a gente já vive isso, né? É só olhar em volta, assim, né? A gente já vive um cyberpunk, a gente está moldado totalmente pela tecnologia, a gente não vive sem o nosso celular, o nosso dinheiro é digital. Então, assim, a gente é dependente. Óbvio que a gente não tem próteses oculares que deixam a gente, né, com supervisão ainda, né? Mas, assim, sei lá, um pulmão mais potente, porque a gente fez um implante, né? Mas eu acho que a gente já vive o ônus do cyberpunk, né? Então, a curto prazo, eu acredito que a gente está numa distopia semelhante a esse subgênero. Mas, no longo prazo, eu acho que a gente poderia lidar com alguma distopia climática. Climática, né? E não sei, talvez a gente se torne um refugiado climático, ainda mais a gente vivendo na América do Sul. E, enfim, todas as consequências governamentais que provavelmente vão ser mais autoritárias para conseguir controlar recursos. Então, eu imagino que se a gente sobreviver até lá, se a gente não se autodestruir antes, né, a gente talvez tenha um problema com o clima. O clima, né? Eu acho. E o grande problema disso é que os recursos eles vão ficar mais limitados e quem vai ter acesso vai ser a galera que tem mais dinheiro. Não tem jeito, né? Dinheiro manda em tudo, né? Infelizmente. E de tecnologia, você tem algum medo, assim, algum receio de tipo, um dia talvez elas dêem uma enlouquecida, uma surtada, assim, um Exterminador do Futuro, do nada, uma Skynet, uma coisa doida assim. Cara, é isso, assim, eu acho que até as máquinas, assim, não duvido, mas até as máquinas conseguirem alcançar um nível de singularidade, de consciência, eu acho que a gente se estraga antes. A gente é nosso pior inimigo. Né? A gente é o nosso próprio inimigo, assim, eu acho que é isso, antes das máquinas chegarem nesse nível de tecnologia, eu acho, né? Eu acho que a gente sucumbe antes. Então, não acho que vai acontecer. Na minha ignorância tecnológica, é uma coisa que eu não temo. Porque eu vejo que a tecnologia, ela só seria um perigo para a humanidade se ela for programada para isso. Porque ela não vai ter um instinto de sobrevivência. É tipo, eu preciso preservar esse planeta e quem tá acabando com o planeta os humanos, vamos matar os humanos. Tipo, o Ultron, né? Pode ser, se for programada. Agora, se ela for programada. Arma, né? O Robocop era programado para matar indigentes. Né? Exato. Eu acho que se for programada para isso, a gente tá ferrado. Mas acho que ela sozinha ela não evolui para isso. Mas posso estar errado também, não entendo. Não sei, né? Talvez elas percebam que a gente é o grande problema do mundo, né? Então, mas mundo melhor, eu acho que ela não... Matrix, né? Matrix é sobre isso. Mas é isso que eu acho que eu vejo o problema. Ela não ligaria, eu acho. Ela, se eu deixar de existir, eu deixei. Preciso sobreviver. Acho que ela teria que criar essa consciência para ter um instinto de sobrevivência. De medo, né? Também. Medo. E aí sim a gente estaria bem ferrado. Aí é outro papo, com certeza. Você falou dessa dependência tecnológica que a gente tem. Na quarta-feira vim aqui pra CXP e na hora de ir embora meu celular descarregou. Não consegui pagar o estacionamento, porque eu só tinha dinheiro no Pix.
não conseguia saber o caminho de casa, porque eu precisava do Mas Waze. você não mora aqui? Então, aí eu tive que achar uma tomada, ainda bem que eu trouxe carregador, pra poder pagar o estacionamento e sair daqui pra casa. A gente é dependente total. Estamos totalmente dependentes. Não tem outro caminho, né? Não tem. Mas assim, eu não quero assustar as pessoas também, né? Porque a gente tá falando de muita distopia. Todo mundo depressivo. Aí a pessoa tá pra baixo, sem esperança nenhuma. Existem, eu particularmente eu não lembro de nenhuma, mas tem alguma produção de filme, de série, de animação que fala de coisas mais esperançosas, tipo, a humanidade vai dar certo, a gente vai escapar? Cara, é engraçado esse ponto, porque na maioria das vezes a ficção científica, como uma previsão de futuro, assim, não é uma previsão de futuro, mas uma tentativa, né, de previsão, ela é muito pessimista. Pessimista, né? Tanto é que a gente tem todo um panteão de subgêneros, que são os punks. Né? A gente tem o cyberpunk, o steampunk, que é o punk em cima das máquinas a vapor e não da eletricidade, do eletrônico, né? A gente tem, mas ao mesmo tempo a gente também tem o solarpunk, que eu não entendo porque que tem punk no meio, porque não tem punk de nada de punk, que é um subgênero que é um mundo sustentável em que a humanidade conseguiu entrar em equilíbrio com a natureza. Que legal. Então, assim, é um subgênero que tem pouquíssimas produções, mas ela fala sobre um mundo verde, um mundo que a gente... É autossustentável, a gente cria, enfim, a própria comida, a gente cria lares mais harmônicos, e a gente também entra em harmonia uns com os outros, né? Mas são pouquíssimas produções. Eu acho que uma das únicas que eu conheço chama Dear Alice, que é Querida Alice, que acho que tá no YouTube. E isso, é só um filme fofinho, da pessoa fazendo a comidinha dela e uma comunidade feliz e tal. Mas leve em consideração que a humanidade alcançou um nível de, vamos dizer assim, de evolução que eu acho bem difícil de acontecer. Mas existe. A gente chegou num ponto que tem muitas opções pra gente dar errado, né? Muitas opções. Pra dar certo tem que várias. vencer todas, né? É difícil. A gente teria que se corrigir bastante. Ou acontecer alguma coisa que vire a chave, sei lá, na cabeça das pessoas, alguma coisa muito drástica, né? Pra gente querer começar do zero, talvez de uma forma diferente. Acho que as poucas coisas que eu já vi que parece que tá dando certo é isso. É quando, por exemplo, o próprio Vingadores, né, que é uma coisa mais popular. Depois que o Thanos dá o estalo e 50% da população vai embora, pra resolver. As coisas ficam mais tranquilas, o pessoal fica com mais medo, fica mais simpático uns com os outros, fica ajudando a sociedade, o pessoal que tá na sociedade mais isolada. Né? Tanto é que quando todo mundo volta, aí começa um pessoal a se revoltar. A gente tem isso na série do Gavião Arqueiro, se eu não me engano. Que é um pessoal que eles começaram a se dar bem quando todo mundo sumiu, depois que voltou eles voltaram a ser marginalizados. Ou seja, o Thanos estava certo. O Thanos estava certo. Pior que ele estava nesse sentido. Então, eu acho que é isso. Tinha acontecido uma coisa muito drástica pro pessoal ter um estalo, assim, acordar de repente. Mas mesmo assim, eu ainda tenho medo. Porque eu acho que depende de quem tá no poder. Com certeza. Tem uma produção... Não chega a ser futurista, mas é uma ficção científica que eu Não Olhe Pra Cima, da Netflix. Né, que tá vindo um cometa destruir o planeta e o pessoal que tá no poder mesmo assim, não, gente, tá tudo bem. Tá tudo certo. O cometa no céu, não, gente, tá tudo bem. Cara, acho que depende de quem tiver no comando, né? É isso. Esse filme é um tapa na cara, né? E eu me lembro que o diretor falou que a ideia era falar sobre crise climática. Só que a gente acabou associando com tantas outras coisas que estavam acontecendo no mundo, né? Uhum. Mas ele falou, era sobre a gente ter um problema real que está acontecendo, que existem milhares de evidências científicas de que acontece, né? Mas as pessoas falam, não, como não é agora? Como não é comigo? Na minha Deixa geração, para as próximas gerações. E assim, o meteoro vai cair, mas as pessoas preferem não acreditar, né? Então existe toda essa questão do negacionismo, né? Em cima do filme. Eu acho esse filme genial. Fora que é muito irreverente, né? A forma como ele trata tudo isso. Eu esqueci de quem é o diretor, sou péssima de nome, mas esse filme é muito legal. Na Netflix, né? É assustador, mas é muito legal. Deixa eu ver aqui. Aí você fala de animações também, não tanto, mas você fala um pouco. De tudo. Né? Porque eu já vi umas teorias que eu queria saber a sua opinião, que fala que os Jetsons e os Flintstones vivem no mesmo universo. Né? E eu acho isso muito legal, porque faz sentido. O que você acha? Você já viu essa teoria, né? Óbvio. Já. Porque os dois são do Hanna-Barbera, né? Os estudos. E assim, a teoria que eu conheço é que o mundo dos Jetsons existia, né? De naves espaciais, aquelas casas acima das nuvens, né? Então, assim, os Flintstones são o momento pós-apocalíptico dos Jetsons. Tanto é que, assim, é uma idade da pedra extremamente tecnológica, né? Se a gente pensar, os dinossauros são eletrodomésticos, né? Sim. E, enfim, eles têm umas tecnologias diferentes, só que em um mundo devastado, vamos dizer assim, né? Que foi reduzido aí a
a uma idade da pedra. Existe essa teoria, eu acho muito interessante, né? Mas eu não acho. sei se eles já se pronunciaram com relação a isso. Né? Eu acho, não que eu tenha visto, pelo menos, mas, mas é dá, bem legal. dá um outro olhar pra gente, né? É bem legal. Essas coisas. Tem outras animações, assim, que trata... Eu vi que você postou recentemente também sobre uma outra animação, que tem um bichinho fofinho que pode destruir alguns planetas, uma coisa assim. Ah, é Final Space. Final Space. É bem legal, Final Space. Legal. É uma série da Netflix também, só que saiu da Netflix. E fala sobre esse bichinho verde. Ele me lembra muito o Mandaloriano também. Você não viu o Mandaloriano, né? Não vi, mas conheço as coisas, assim. Que é um cara que descobre esse bichinho e ele parece inofensivo, mas ele tem a capacidade de destruir planetas inteiros, assim. E aí a saga deles, os primeiros episódios não são legais. Eles são meio lentos. Mas depois engata vira tipo Guardiões da Galáxia com o Mandaloriano e eles vivendo desafios no universo e tal. É bem interessante, é bem legal. É legal. É legal esses diferentes tipos de mídia pra gente acompanhar, né? Eu gosto Esses gêneros, desse assim. mix. E aí a gente tem também uma ficção que tá ficando bem popular, que não chega a ser futurista, né? Eu acho, que eu não vi, que é Ruptura da Apple TV Plus, que inclusive tem um stand aqui esse ano na CXP, né? Cara, Como é que é Ruptura? Eu sei meio que por cima, eu tô pra assistir, mas me fala um pouquinho, assim, como que é a sua relação com a Ruptura? vou te dar uma sinopse não spoilenta. Tá. Mais ou menos. Ruptura é sobre um novo programa, uma nova forma de trabalho, em que, a partir do momento que você entra no trabalho, a sua mente apaga. E lá dentro você é uma outra pessoa com outra consciência. Então, tudo que você vive no trabalho, você não lembra o que aconteceu. E quando você sai do trabalho, você vive a sua vida normal, com a sua família, na sua casa. Só que é isso, você entra no seu trabalho e a única coisa que acontece logo depois disso é que você sai do trabalho, porque você não sabe o que aconteceu lá dentro, entendeu? E isso é uma nova forma para manter o sigilo do que você faz. Agora, por que tem que ser sigiloso, ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? E, enfim, as pessoas trouxeram essa ideia com todo esse intuito de viva a vida fora do trabalho, né? Deixa o trabalho no trabalho e viva a sua vida com mais plenitude, sendo que você está perdendo 8 horas do seu dia todos os dias, né? E aí a gente conta a história de um cara que está em luto porque perdeu a esposa. E assim, o dia para ele tem sido uma labuta, né? Então essas 8 horas para ele, é interessante para ele não ter essas 8 horas do dia, que ele não precisa viver o luto. Então ele aceita participar desse programa que chama Severance, que é ruptura, né? Que é essa ruptura da mente, que é um processo cirúrgico mesmo, né? E, enfim, as coisas que acontecem lá dentro são as mais bizarras possíveis. E é muito boa a série, são muitos mistérios, assim, não dá pra parar de ver. E agora em janeiro, eu acho, parece que vem a segunda temporada. E aqui na CCXP a gente tá com um painel também. Você chegou aí lá? Eu ainda não fui. Quem foi? Tô tentando, porque a fila tá imensa. Tá enorme. A ativação tá bem legal. Eu achei bem legal, porque a Apple TV Plus, os stands dela costumavam ser mais simplesinhos, Sim. assim, né? E esse ano eles investiram mais. Eles investiram, mas é porque essa série tá sensacional, né? Tá, Merecia um stand imagino. legal também. Eu acho isso interessante, porque é uma coisa até que seria bom pra nossa saúde mental, porque quando a gente trabalha com conteúdo de internet, então é pior. A gente tá sempre trabalhando. Sim. A gente tá assistindo alguma coisa e já tá pensando no trabalho, como é que aquilo pode gerar um conteúdo, Pensando qual em que é a vídeo. próxima produção que você vai ver pra gerar mais um vídeo, então a gente nunca desliga, né, pra viver a nossa vida. Então seria Eu uma pensava assim uma até ver a opção. série. Porque, enfim, assiste. Eu vou assistir, É um mundo bem... Não é legal. E aí você assiste muita coisa desse gênero, né? Tem alguma coisa bem popular, assim, de ficção ou futurista que você não viu ainda? Pra eu não ficar como o único que tem falhas aqui. Não me cancelem. Eu já vi algumas produções de Star Trek, mas eu nunca vi a série clássica. A clássica, nunca viu? Já viu? Te criticam por isso? É porque assim, eu sou muito mais Star Wars do que Star Trek, sabe? Eu gosto muito de Star Trek, mas a minha vida, a minha infância foi com Star Wars. É porque tem essa rivalidade, né? Mas eu ainda não consegui parar pra ver a série clássica, que tem o Spock original, né? Enfim, a Uhura, apesar de eu achar a personagem maravilhosa, ainda não assisti. E assim, não sei se criticam, o pessoal tá sempre tão fazendo lá no canal, mas eles cobram bastante pra fazer conteúdo sobre isso. Eu imagino. Então, eu vou fazer, vai rolar. Se eu que só falo de séries no geral, eu já tenho uma cobrança também pra assistir Star Trek. Eu acho que eu assisti a Picard, da Prime. O Picard Mas só a eu não primeira vi. temporada. Eu só vi o Strange New Worlds, que eu achei bem legal. Achei bem Jane Roddenberry, assim, mais felizinho, assim. Cada episódio é uma historinha diferente, né? Só que assim, eu vi uma série que é inspirada em Star Trek, que eu gosto muito, que é The Orville. Não sei se você Eu conhece. já ouvi falar. É muito legal.
Nossa, e ninguém fala sobre essa série, eu não entendo. Mas assim, ele pega os principais elementos de Star Trek com muita irreverência, é bem zoeiro, assim. É como se fosse uma paródia mesmo, né? Mas ao mesmo tempo tem uma profundidade, os personagens, você se apega por todos eles. Assista, é muito legal. Muito legal mesmo. O ruim de Star Trek é que também tem muita derivada, né? Eu não sei, acho que deve ter umas 7 ou 8, assim. Tem muita diferente, tem muita nem coisa. Nem sei quantos que tem, pra falar a verdade. Mas tem muito. Tem muita coisa. Tem Mas você animação. pretende assistir a clássica um dia? A clássica eu pretendo. Eu só preciso do tempo, porque é gigante É também. grande? Acho que tem 9 temporadas. Eu não sei, mas é grande. É grande. E aí eu quero ser um pouco mais polêmico agora. Tem alguma que as pessoas gostam e você não curte tanto, hein? Ah, eu Gente. gosto de arrancar isso, que já gera corte aqui. Tem uma série que o povo pede muito pra assistir. Gente, eu não consigo. Eu já tentei umas 3 vezes começar essa série. Eu não entendo. Não me pega. Eu não sei explicar. Que é Fringe. Você já viu? Eu vi o primeiro episódio, eu achei legal. Eu tenho uma seguidora que ela me cobra. Eu comecei o canal em 2015, ela me cobra desde 2016 pra eu assistir essa série. Pois é, cara. Eu não sei, eu já me forcei. Eu acho que eu vi uns 5 episódios. Só que, sabe quando você simplesmente não é fisgado, assim? Eu não consigo continuar, cara. Não sei explicar. O povo fala, não, você tem que continuar porque tem uns episódios muito... que explodem a cabeça, que são muito complexos, os personagens se aprofundam muito. Eu falo, cara, eu acredito, mas... Eu sinto que eu tô perdendo meu tempo, que eu preciso ver outras coisas mais legais. Não consigo. Ah, é muito ruim isso. Eu não sei o que eu faço. Vou me amarrar na cadeira e ver se eu consigo assistir, mas tá difícil. E você fala abertamente, assim? As pessoas sabem que você já tentou e não conseguiu? Eu já falei sobre isso, assim, eles cobram e falam, gente, eu tô tentando, assim. Mas tem gente que concorda também, gente que fala assim, eu também não consigo assistir. Então, eu tô em paz no meu coração, mas eu vou tentar. O pessoal que te acompanha, você recebe muito hate, assim, do pessoal te cobrando de alguma coisa? Cara, eu acho que sempre tem, né? Eu já ouvi falar que quando você tem haters, significa que você tá indo bem. Então, assim... Essa é a parada da internet, eu acho bizarro isso, porque dificilmente você vai entrar num ônibus e alguém vai apontar a cara o dedo na sua cara e falar, você é feio, você é burro, seu conteúdo é uma bosta, eu não quero saber o que você tem pra falar e tal. Isso não existe, né? Assim, a não ser que seja uma pessoa muito Lucy Crazy, né? Mas na internet, com o anonimato da internet dá essa liberdade para as pessoas, às vezes, de falar o que elas querem, vem na cabeça. Então, assim, eu tento não me abalar muito, mas geralmente é 1%. 0,5%, sei lá, são muito poucos. O que eu recebo lá geralmente são comentários muito carinhosos. Então, o meu canal a gente construiu uma comunidade muito legal também. Então... É uma comunidade forte, né? Porque os porque vídeos eles têm uma boa média de visualizações no YouTube. Tem, também. Né? E é muito legal porque assim, a gente criou uma amizade digital mesmo. Então, assim, algumas pessoas que eu encontro aqui eu fico muito feliz de encontrar, sabe? É um momento muito especial. Na verdade, pra mim, a CCXP se resume a isso, assim. Não só a criação de conteúdo, a visitação de painéis, tudo, mas estar com as pessoas mesmo, né? Porque, assim, a vida digital acaba ficando um pouco fria, né? Esse contato, ele é um pouco distante. Sim. E aqui a gente consegue encontrar as pessoas, é bem legal. Fica mais real, né? Fica mais real. É. Inclusive o povo fala que eu sou uma inteligência artificial, então eu tô aqui pra provar que eu não sou. Eu acho. Para pessoas não acharem que você tá assim, ó, é uma foto gerada pelo chat GPT e você dublou ali alguma coisa. Como cismou com isso agora. Falou, até porque hoje em dia a gente tem que desconfiar dessas coisas também. Né? Hoje em dia, cara, é bizarro, né? Eles estão criando imagens que você não consegue, né? Distinguir. Eu tenho um perfil que de vez em quando aparece pra mim nas redes sociais, que eu acho que ele não falou isso, né? Pra pessoa deixar claro que é uma inteligência artificial. E entrevista de jogadores de futebol, que é uma entrevista que existe, mas que eles mudam totalmente a fala e começam a zoar os outros times e falar palavrão, falar umas coisas assim que... Não, fala, cara, parece. E aí cai na rede, todo mundo fala o que ele falou. Exatamente. Então, se não deixar muito claro, você não sabe mais o que é real. Isso é bizarro. Tá faltando um episódio de Black Mirror sobre isso, manipulação de imagens e de falas. Porque hoje em dia tudo é motivo de cancelamento, né? Então, a internet tá um terreno hostil, um velho oeste digital, tem que tomar cuidado com isso. Já virou. Poderia também, se tivesse essa oportunidade, se eu soubesse mexer com essas coisas, tirar só uma foto minha e começar a fazer meus vídeos assim. Ia ser mais fácil, acho que ia facilitar a nossa vida. Ia facilitar um pouco, né? Mas tem alguns programas agora que é isso, que você alimenta com vários vídeos, né? Coloca um texto e ele cria. Bizarro, né? Ia facilitar bastante. E o carro voador eles não faz. Cara, pois é, tem um vídeo meu no YouTube falando por que ainda não existem os carros voadores. Eu vi o começo dele no Instagram. Assim, existem alguns projetos, né?
Mas eu acho que seria muito mais interessante a gente pensar em soluções para o transporte público, Acho que tem do que muitas... os carros voadores e tal. Tem tantas coisas melhores para a gente tentar investir. Tem muito. O próprio clima, né, do planeta. Já. Vamos sobreviver primeiro, depois a gente pensa, né? A gente pensa nos tipo de Jetsons coisa. depois, né? Podiam, sei lá, criar uma cura pra rinite. Pô, que rinite e enxaqueca, que são as coisas que me acompanham, eu agradeceria. Cadê, né? Coisa tão simples, né? Não tem uma solução Eu tecnológica. fico indignado com essas É coisas. verdade. O pessoal querendo carro voador, eu só queria respirar direito, sabe? E aí, como a gente não tem muitas coisas utópicas, não temos muitas produções falando de um futuro bom pra gente, como é que seria a sua ideia de uma... Não necessariamente uma utopia, né? Aquele futuro perfeito, mas... Pô, agora vai, um futuro que você gostaria de viver. Qual que é o seu ideal disso, pra gente chegar lá? Cara, eu acho que a gente poderia começar com oportunidades iguais, né? Cada um saindo do mesmo lugar, escolhendo a profissão, todo mundo niveladinho ali, né? Ia ser bom. E também com um contato mais harmônico com a natureza, né? Acho que ia ser bom. Acho que partindo daí já começaria É um interessante. bom começo, né? Já é um bom começo. Aí o que vem, a partir daí. Eu acho que o próprio contato com a natureza já faz bem pra humanidade, né? Quanto mais isolado a gente fica, mais bitolado a gente fica também. Verdade. Seria uma boa. Quem sabe? E você? Eu acho que diminuir essa desigualdade também. Eu tenho tido muito contato, principalmente com coisas raciais, por exemplo. É uma coisa que me emociona muito, assim, quando eu vejo esse tipo de desigualdade, esse tipo de preconceito. Tanto racial, quanto com comunidade LGBT, quanto com mulheres. É ruim, entre aspas, né? Olha, um branco hétero homem falando, mas me incomoda muito quando eu vejo esse tipo de preconceito. Sim, com certeza. Mas incomoda muito mais quem sofre, né, obviamente. Então, eu até tento, vez ou outra, usar a voz que eu consegui, o espaço que eu conquistei pra falar sobre essas coisas. Sim, E toda vez que eu falo, eu recebo um hate por causa disso. Não tem jeito. É isso, mas as pessoas que se sentem representadas vão estar felizes com a sua palavra. E tipo, cara, a gente não quer dar privilégios pros grupos que sofrem mais, né? A gente só quer dar os mesmos direitos. Os mesmos que a direitos, gente as tem. mesmas condições. As mesmas condições, só isso. Também acho. Né? E é o básico, e as pessoas É o acham básico. muito. É bem isso mesmo, é o básico. Eu concordo com você. É importante usar essa voz, né? Eu fiz no Dia da Consciência Negra, eu fiz um vídeo comentando um pouco sobre isso, das produções. Eu convidei as pessoas que me assistem a refletir junto comigo, porque é algo que eu venho refletindo muito, tipo, das produções que a gente assiste, das nossas favoritas. Quantas delas tem pessoas negras no elenco principal? Tipo, é o protagonista da história, é a pessoa que, se tirar, a história não vai fazer sentido. Sim. Pouquíssimas. Poucas, né? E só convidei a pessoa a fazer essa reflexão, porque eu comecei a fazer isso de uns anos pra cá, e tem muita produção que o elenco é branco. Sim. E é normal, aí quando eu vejo uma pessoa negra, espanta. A gente teve aí Ariel. Recentemente, essa semana, acho que ontem, saiu a notícia que na série de Harry Potter talvez tenha um Severus Snape negro. O ator tá sofrendo um monte de preconceito e é só um rumor, sabe? Então, tipo, a pessoa se sente incomodada com isso. Tem tanta coisa pra se incomodar, né? É tanta coisa pra se Não, mas incomodar, esse negócio da cara. Ariel que você falou, cara, pra mim o que resume tudo, porque fala muito sobre representatividade, né? Uhum. Sobre, poxa, eles mostraram um vídeo de crianças negras, garotas negras, né, vendo. É tão lindo. E elas, nossa, ela tem cabelo igual o meu, nossa, ela é negra também e tal. E é isso, Gente, sabe? é muito emocionante isso, assim. Pra mim, é sobre aquilo resume bem, né? Sobre do que a gente tá falando, né? Uhum. Cara, já tem personagens brancos o suficiente. Tem então... muito. Ai, assim, mas uma sereia negra... Não existe sereia, não existe sereia, cara. o Isso que eu elfo falo. negro. Tem uma série também dos Jovens Titãs, que tem uma personagem, já assistiu? Não sei se tem a Estelar, tem uma personagem que é estelar e ela é extraterrestre. No desenho ela é laranja, a pele dela é laranja. Aí colocaram uma atriz negra pra fazer na série live action e reclamaram. Tipo, queria que achasse uma pessoa de pele laranja. Se fosse uma branca do olho azul, ninguém ia reclamar. Ninguém ia falar, né? Sabe? Com a pele laranja, né? Com a pele laranja. Então é um pouco disso que eu trouxe. Então acho que se igualasse isso, eu já viveria uma vida um pouco mais tranquila. Com certeza. Assim. Eu acho que a gente poderia partir daí, no início das coisas, né? A gente tendo condições favoráveis e iguais, igualitárias. Né? Essa é a minha utopia. Eu espero ver isso também. um dia. Eu espero também. E aí, só pra gente encerrar, eu não sei quanto tempo que a gente tá conversando, mas só pra gente encerrar, tem alguma produção de ficção, de série, filme, animação, qualquer coisa assim, que você sente que as pessoas precisam ver mais? As pessoas falam muito pouco sobre. Cara, eu acho que eu vou falar das produções independentes. Por favor. Porque a gente tem grandes produções independentes, assim, às vezes eu fico um pouco
eu tento caçar mais esse tipo de criação, de produção, né, cinematográfica. Vai lançar agora, inclusive eu vou cobrir um painel de um filme que chama Outra Forma, que é uma animação sobre pessoas moldando seus corpos para caberem em caixas. Eu vou falar só isso, porque senão eu vou dar spoiler, mas, cara, é uma animação, é uma coisa que eu nunca vi antes. É diferente de tudo que eu já vi. E é uma produção que divide brasileiros e colombianos. E foi feito na raça, na guerrilha, sabe? E assim, é um filme que muito fácil de ver, que é um mundo distópico, totalmente criado do zero, assim, muito bem pensado, muito complexo. Vai estrear dia 12 agora nos cinemas, então essa é uma recomendação que eu dou. Dia 12 de dezembro agora? 12 de dezembro agora. E eu também recomendo, eu acabei de lançar um vídeo agorinha no canal falando sobre curtas-metragens, que assim, são produções que eu acho que nem Hollywood conseguiu fazer, que essas pessoas fizeram. Então tem um que imita Blade Runner, e tem uma produção que o cara fez toda de CGI e fundo verde, que é assim, impressionante, chama Dynamo Dream. É incrível. E é tudo na raça. Feito em garagens e, enfim, na munheca mesmo, vale a pena, bem legal. E a gente vê tantas produções com investimento alto que faz um CGI meio capenga. Meia boca, né? Os roteiros e meio... com a grana, né? Um budget gigante, né? Eu falei que são curtas, né? São curtas-metragens que vale a pena conferir. Eu incentivo isso, obras independentes que não tem o devido valor. Vale a pena. Essas estão disponíveis em algum lugar para o pessoal ver? Esses curtas? Sim, eu acabei de lançar um vídeo no meu canal Futurices, e aí eu deixo os links lá dos canais para o pessoal assistir. Vale a pena. Legal. Então já tem algumas dicas boas aí. Eu tenho muita coisa para assistir, que a gente conversou aqui, mas talvez seja um ponto de partida essas produções. Ainda mais curta-metragem, fica um pouquinho até mais fácil. E é bem rapidinho. Inclusive, essa Dynamo Dream é uma série de curtas. Aí tem 4 episódios, eu acho, ou 5, e o produtor tá tentando angariar aí recursos para conseguir continuar. Mas, cara, é uma criação de mundo impressionante. É uma coisa muito fora da realidade, assim, porque ele conseguiu criar muitos detalhes, muita complexidade para um mundo que ele fez sozinho. É uma super produção de um homem só, praticamente. É bem legal. Que legal. Vale a pena. Muito obrigado, Bela. Obrigado pelo convite, foi um papo ótimo. Prometo que a próxima vez que a gente conversar eu vou ter mais conteúdo para falar. Eu vou ter assistido mais coisas. Mas fala, pessoal, as suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. Gente, estou lá no YouTube, Futurices, e no Instagram, @canal Futurices, e no TikTok pequenininho, acabei de fazer, mas também é @canal Futurices, e vocês me encontram por lá, pra gente papear sobre ficção científica, futurologia, tecnologia de vez em quando. E é isso, foi um prazer. Prazer foi meu, Bela. Obrigado, viu? Obrigada eu. Não esqueçam de ir lá conhecer o site da Roku.com, que ela pode fazer parte não só do seu futuro, como do seu presente. Ela traz uma ótima personalização das coisas que você assiste na TV, tanto nas TVs que já tem o Roku TV, quanto com o Roku Express. Pode transformar sua TV comum no Smart TV através da HDMI. E me segue também, se você ainda não está me seguindo, @minha vida é uma série com aquele underlinezinho no final. Vou falando de algumas coisas por lá. Segue aqui o podcast também, Não Pode Spoiler, que ainda teremos algumas outras entrevistas, teremos mais papos também pra te acompanhando. Não esqueçam de seguir a Bela também. Obrigado mais uma vez, Bela. Foi um prazer falar com você. Prazer mesmo. Até a próxima e até a próxima também, gente. Obrigado. Tchau, tchau.